Mas sei que vocês estão sem aulas de português há algum tempo e que essa disciplina é uma das mais importantes quando se trata de Enem, quando se trata de concurso e qualquer emprego, quando vocês forem entrar na área de trabalho, necessita de um domínio básico ou avançado de português, certo? Por isso, eu quero contribuir de alguma forma com vocês para que vocês possam aprender cada vez mais sobre a nossa língua, sobre esse português que é tão complexo, tão complicado, né? E que existem muitas variações em nossa língua, mas que dá para aprender os princípios básicos para tentar dominar de forma pelo menos básica, certo? Na primeira aula de hoje, eu vou mostrar para vocês alguns dos assuntos que são cobrados constantemente no Enem. Nós vamos trabalhar na aula de hoje, veja só, na aula de hoje nós vamos trabalhar sobre linguagem verbal e não verbal. Veja só, essa lista aí são dos conteúdos que normalmente são cobrados com frequência no Enem. Linguagem verbal e não verbal, interpretação de texto verbal, interpretação de texto não verbal, variação linguística, também cai com frequência no Enem, o domínio da norma culta, análise do discurso, tipologia textual e gêneros textuais, além de leitura e artes. Veja só, o conteúdo de artes também, na prova do Enem, né, cai na área de linguagens, né? Então, é importante ter um conhecimento básico sobre as artes, as linguagens artísticas, né? Para que possa se sair bem nas questões de linguagens, ok? Então, veja só, na primeira aula, que é a aula de hoje, vamos trabalhar sobre linguagem verbal e não verbal, né? Esses dois tipos de linguagem que nós utilizamos no cotidiano e também nós vimos com frequência, né, tanto na televisão, tanto em jornais, tanto em livros, ou revistas, ou nas redes sociais que hoje são utilizadas com frequência pela maioria dos alunos, né, por grande parte dos professores e pela sociedade de maneira geral, né? Então, a linguagem tanto verbal como a não verbal são utilizadas com frequência. Primeiro, nós vamos tentar descobrir um pouco mais, né, a definição, os conceitos sobre essa questão da linguagem verbal e a não verbal, correto? Deixa eu passar aqui o slide. Aqui primeiro nós temos a definição sobre a linguagem verbal, né? O que caracteriza essa linguagem verbal? Veja só, a linguagem verbal é aquela expressa por meio de palavras escritas ou faladas, ou seja, a linguagem verbalizada. Tanto eu, o professor Rafael, dando aula para vocês, né, seja de forma à distância ou se fosse de forma presencial, eu utilizo normalmente a linguagem verbal, tanto escrita como também a linguagem falada. Vocês também, como alunos, utilizam com frequência a linguagem verbal, né? Seja para responder a um questionamento do professor, seja para expressar o seu ponto de vista, seja através de um texto que o professor de redação pede, você escreve, né? E passa para o professor, você está utilizando a linguagem verbal, né? Então, é bastante utilizada em nosso cotidiano, certo? Vamos conhecer um pouco também sobre a linguagem não verbal logo logo. Veja só aí, ó. É proibido fumar nesse local. Observem que nesse aviso aí faz-se uso da linguagem verbal, né? Através de signos linguísticos. É proibido fumar neste local. Observem que está bem claro aí a utilização da linguagem verbal, né? Agora vejamos
um pouco sobre a linguagem não verbal. A linguagem não verbal utiliza dos signos visuais. Observem aqui, ó, dos signos visuais para ser efetivada. A linguagem não verbal tem como principal foco, né, os signos visuais, né, e não a questão da escrita ou da oralidade. Por exemplo, as imagens das placas e as cores na sinalização de trânsito. Tanto as placas como também a sinalização de trânsito são os principais locais onde utiliza-se com frequência a questão da linguagem não verbal, além de outras também. Observem essa imagem aí, né? É uma placa que todos nós conhecemos e que não precisa ter nada escrito para que a gente possa interpretar o que essa mensagem, o que esse enunciado quer passar para a pessoa que está visualizando, né? Observem aí que acho que é do conhecimento quase que geral, né, que essa placa aí sinaliza que é proibido fumar, né? E faz-se uso da linguagem não verbal, né? Normalmente aí são placas que se usa para indicar que é proibido fumar em determinado local, né? Não precisa de nada escrito para que a gente possa entender. Vejamos a seguinte. Outro tipo de linguagem também, né, que existe é a linguagem mista, que também é chamada de linguagem híbrida, né? Além da linguagem verbal e não verbal, há a linguagem mista ou híbrida, a qual agrega essas duas modalidades. Observem, a linguagem mista ou linguagem híbrida é uma mistura tanto da linguagem verbal como também da linguagem não verbal, ou seja, utiliza-se das duas formas. Utiliza a linguagem verbal e não verbal para produzir a mensagem. Por exemplo, nas histórias em quadrinhos. As histórias em quadrinhos utiliza-se frequentemente e quase que na maioria das vezes a linguagem híbrida ou mista, né? A linguagem verbal e a linguagem não verbal. Observem aqui essa placa no qual temos a linguagem híbrida ou mista, né, que é a mesma que eu apresentei anteriormente, mas que, além do signo, do sinal aí que temos, né, que é proibido fumar, tem também a transcrição verbal embaixo, né, proibido fumar, né? Então, nesse tipo de situação, utilizou-se a linguagem mista ou linguagem híbrida. Aí nós temos algumas placas de trânsito, né, que simboliza também a linguagem não verbal, né, os sinais de trânsito, proibido estacionar, né, pare, né. Então todos esses sinais aí são sinais no qual se utiliza da linguagem não verbal. E aqui nós temos um exemplo em que há os três tipos de linguagens: a linguagem verbal, a linguagem não verbal e a linguagem mista. Observe, na primeira aí, ó, não fume. Nessa transcrição aí nós sabemos que foi utilizado a linguagem verbal, né? Aí no segundo, aquela mesma placa lá, ó, no qual temos a linguagem não verbal, né? E na terceira placa que nós temos, além do signo, que é proibido fumar ou não fume, e embaixo tem a descrição, não fume. É a chamada linguagem híbrida ou mista, correto? Aí eu pergunto para vocês, e qual tipo de linguagem das tirinhas, né? As tirinhas que nós presenciamos em questões na escola, né? Presenciamos também na internet, né? E em questões vestibular e Enem também utiliza-se com frequência a questão das tirinhas, né?
Qual que vocês imaginam que seja o tipo de linguagem das tirinhas? A verbal, não verbal ou a mista? Né? Respondeu certo quem falou que utiliza-se a linguagem mista ou híbrida, né? Observem aí que tanto nós temos tanto a linguagem verbal como também a linguagem não verbal nessa tirinha, né? E aí nós podemos dizer que utilizou-se na tirinha a linguagem híbrida ou mista e que são utilizados na maioria delas, né, das tirinhas. Observem aí. Imaginamos que, de acordo com a situação aí, a mulher, a esposa ou namorada ligou para o marido, perguntou: "Tá onde, querido?" Aí ele responde: "No caminho de casa." Observem que aí, nessa situação, o nome do bar é Caminho de Casa, né? Ele deu uma resposta na mulher que a convenceu, ela pensou que estava bem próximo de casa, mas na verdade ele está parado no bar, tomando uma cervejinha, né? E que o bar se chama Caminho de Casa. Muitas vezes nas tirinhas utiliza-se dessas questões de humor, né? Para que o leitor se entretenha. Observe aí nessa outra placa que utilizou-se da linguagem verbal, né? Apenas da linguagem não verbal, na verdade. Aí nós temos figuras e a distância, né? A 500 metros. O que nós temos a 500 metros? Nesse primeiro quadro aí, nós temos o símbolo de uma bomba de combustível, né? Imaginamos se tem uma bomba de combustível que tem um posto a 500 metros. Nesse segundo aí, né, que tem a colher e o garfo, né, imaginamos que a 500 metros tenha um restaurante. E na terceira aí, né, tem uma ferramenta de mecânico, imaginamos que a 500 metros tenha uma oficina. Observem que nas três situações aí não utilizou-se de linguagem verbal, apenas da linguagem não verbal. Agora nós temos uma questão aí para que a gente analise. Veja só aí, ó. Nós temos um senhor, observem aí a figura. Nós temos um senhor aí que está com o seu neto em um museu e que suponha-se que seja no ano de 2059. Enquanto isso, na Amazônia, em 2059. Aí o avô está falando: a árvore era assim, desse jeito, Juquinha. Tá vendo? Observe que a árvore está aí, né, está exposta aí como se fosse uma coisa rara. E aí Juquinha, né, responde para o avô: que barato, vovô. Observe que aí faz uma crítica à questão do desmatamento, né, o desmatamento que tem acontecido constantemente e que daqui a alguns anos imagina-se que as gerações futuras só possam conhecer árvores no museu, né? Através do museu, da exposição, dessa forma que foi apresentada aí. É claro que isso aí é uma crítica, e uma crítica importante a ser feita, né? Que o desmatamento em nosso país tem crescido bastante e que não tem políticas de amparo quanto a essa questão, né? Então agora vamos à questão aí, ó. Veja só. Eu trouxe a questão aí posteriormente, com base com a charge anterior, né? As diferentes esferas sociais de uso da língua obrigam o falante a adaptá-la às variadas situações de comunicação. Observem agora o que pede na questão. Uma das marcas linguísticas que configuram a linguagem oral informal usada entre o avô e o neto neste texto é, veja só, a opção pelo emprego da forma verbal era em lugar de foi. Isso daí não altera nada, não é essa questão a principal, né? Na letra B fala a ausência do artigo antes da palavra árvore. A ausência do artigo também não é o foco principal da questão o que se pede aqui, ó. Uma das marcas linguísticas que configuram a linguagem oral informal. O que configura essa questão da linguagem oral informal? Então, nós destacamos aqui a letra B, que não tem também
Relevância, ausência do artigo antes da palavra árvore. Não tem questão linguística relevante aí em relação à linguagem oral informal. Na letra C, o emprego da redução tá em lugar da forma verbal está. Observem que na linguagem oral informal nós fazemos com frequência essa questão aí, ó. Essa redução de estar, nós reduzimos para tá. Essa questão, essa letra C, é a questão que tem todo o sentido e que é a correta, né? Então, observe aí, ó, uma das marcas linguísticas que configuram a linguagem oral informal. Observem que tá faz parte da linguagem oral informal. Então, é a opção que está adequada ao que se pede no enunciado. A letra D diz: o uso da contração desse em lugar da expressão esse também não faz parte da linguagem oral informal, não está correta. Na letra E tem a utilização do pronome que em início da frase exclamativa, que não faz relevância nenhuma aí em relação à linguagem oral informal. Então, pelas opções apresentadas, a letra correta é a letra C, ok? Então, na próxima aula, nós vamos trabalhar um pouco sobre a questão da variação linguística, que também cai com frequência, né, nas provas do Enem, correto? Vou passar também um exercício para que vocês possam treinar hoje e se preparar um pouco para o Enem, ok? Obrigado, tchau, tchau, até a próxima aula.